Olá, terça-feira, 29 de março de 2022. Eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Aprovado em segunda discussão, projeto sobre a concessão e renovação de licença para localização de estabelecimentos que mantenham serviços de segurança em suas dependências. O PL10 é um projeto pioneiro no Brasil e fala basicamente sobre a responsabilização dos estabelecimentos comerciais em casos graves de racismo, de ódio racial. Vereadores e secretário municipal se reúnem para analisar projeto de lei complementar que trata do Estatuto Carioca de Integridade Pública e Transparência. E a Prefeitura do Rio anuncia a volta do projeto Morar Carioca. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição indo direto ao plenário da Câmara Municipal do Rio, onde acontece a solenidade de entrega da medalha Pedro Ernesto ao advogado Marcelo Calero, ex-ministro da República e atual secretário municipal de Governo e Integridade Pública. Quem traz informações ao vivo é o repórter Sérgio Costa. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Ingrid. Marcelo Calero é diplomata, deputado federal, secretário municipal de Governo e de Integridade Pública. Essa é uma cerimônia bastante concorrida de entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, uma iniciativa do vereador Rafael Aloysio Freitas. Foi aberta pelo presidente da Câmara Municipal do Rio, vereador Carlos Caiado. Estão aqui secretários e representantes do município, amigos, parentes, que se revezam nos discursos falando da trajetória de Marcelo Calero. Entre as atividades profissionais e cargos públicos do homenageado estão advogado, agente executivo, comissão de valores mobiliários, coordenador adjunto de relações internacionais da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, presidente do Comitê Rio 450, secretário municipal de Cultura e também ministro de Estado, ou seja, Ministério da Cultura. Antes da solenidade, nós ouvimos o homenageado e também o vereador Rafael Aloysio Freitas. Vamos acompanhar. Bom, mais uma vez a Câmara, com a sua prerrogativa de mostrar o reconhecimento de personalidades importantes que prestam bom serviço para o Rio de Janeiro, escolheu dar a medalha Pedro Ernesto a Marcelo Calero, supersecretário de Governo e Integridade Pública, onde está colocando compromissos de integridade para que tenha um avanço na Prefeitura nesse sentido e um dos melhores deputados federais do Brasil. Então, nada mais justo do que sabemos reconhecer todo esse valor que ele presta serviço aqui para a nossa cidade e por isso a Câmara teve essa iniciativa. Eu fico muito comovido porque é a primeira homenagem que eu recebo da cidade onde eu nasci, que eu amo e pela qual eu tenho trabalhado nos últimos anos, na minha trajetória. E fico também muito emocionado de receber essa medalha, essa condecoração, por iniciativa do vereador Rafael Aloysio Freitas, que além de tudo é um grande amigo e um exemplo no Legislativo, não só do Rio de Janeiro, mas eu diria do Brasil como um todo. Um exemplo de atuação parlamentar, então eu fico realmente duplamente feliz. E o secretário Marcelo Calero se reuniu com vereadores do Rio para analisar o texto do projeto de lei complementar que trata do Estatuto Carioca de Integridade Pública e Transparência. O encontro aconteceu na sala de reuniões das comissões. O secretário municipal de Governo e Integridade Pública, Marcelo Calero, apresentou aos vereadores o Estatuto Carioca da Integridade Pública e Transparência, que atualmente tramita como projeto de lei complementar. O texto tem por objetivo tornar permanente as melhores práticas de integridade e transparência da administração pública municipal, com a finalidade de deixar um legado para a população. O texto do Estatuto tem hoje iniciativas que já estão em prática, como a análise da integridade dos agentes públicos, por exemplo. E na área da transparência vão ser englobadas a divulgação das agendas das autoridades, além da disponibilização de contratos firmados pela administração pública municipal e o painel de monitoramento da Lei de Acesso à Informação. Quando a gente fala de combate à corrupção, isso que é importante a gente lembrar. Nós temos que pensar nesse conceito de forma mais ampla, né? A gente fala de conflito de interesses, a gente fala de nepotismo, a gente fala inclusive de abuso, de assédio, de racismo. Então, todo esse conjunto de práticas que a gestão pública, a administração pública tem por obrigação coibir. E essas ferramentas que nós propusemos por meio do PLC, como eu falei, muitas delas já estão implementadas, elas têm exatamente esse objetivo, fazer com que tenhamos uma administração mais
íntegra e mais transparente. Para os vereadores Pedro Duarte e Tânia Bastos, a reunião foi produtiva. Tivemos mais uma boa reunião, um projeto importante caminhado pelo Executivo. Naturalmente, é o papel do Legislativo debater os artigos, propor emendas, propor melhorias. E a conversa de hoje foi muito positiva nesse sentido, ainda teremos outras, mas o projeto vai avançando. Essa casa contribui muito, né? Tanto é que os vereadores participaram, deram sugestões, teremos emendas, né? Será provavelmente na semana que vem, estaremos discutindo junto com todas as comissões e após a discussão das comissões, o projeto será colocado em pauta. Então, com certeza, vai ser um grande avanço e um ganho para essa cidade. E os vereadores do Rio aprovaram, na sessão plenária desta terça-feira, o projeto que cria penalidades para empresas de segurança que cometerem atos racistas e homofóbicos. Eu mesma acompanhei a sessão, que teve outras propostas aprovadas. Os trabalhos começaram com a votação de 3 projetos de lei em segunda discussão. 2 foram aprovados e o outro adiado por 2 sessões. A vereadora Tainá de Paula ressaltou a importância da aprovação em segunda discussão do projeto que prevê a concessão e renovação de licença para a localização de estabelecimentos que mantenham serviços de segurança em suas dependências. O PL10 é um projeto pioneiro no Brasil e fala basicamente sobre a responsabilização dos estabelecimentos comerciais em casos graves de racismo, de ódio racial. Nós tivemos recentemente o caso do Moise Kabagambi, o congolês executado num quiosque na Barra da Tijuca. Tivemos já o caso do Extra, do Pedro Henrique Gonzaga, que justamente dá nome ao PL, que foi barbaramente executado, sufocado por seguranças do estabelecimento terem suspeitado da possibilidade de furto dentro desse estabelecimento. Outro aprovado em segunda discussão dispõe sobre as penalidades administrativas na prática de atos de discriminação contra a mulher. Nós agora estabelecemos, a partir dessa lei, uma série de sanções administrativas para aqueles que forem pegos assediando mulheres nesse espaço público esportivo e também responsabilizando, conclamando que os estádios e os clubes, principalmente os grandes clubes, os grandes estádios, façam adequações às suas práticas no combate ao assédio sexual, ao assédio moral e à desigualdade de gênero. Quanto aos projetos de lei em primeira discussão, 3 foram aprovados e voltam em segunda discussão. Entre eles, o de autoria do vereador Márcio Ribeiro, que prevê a possibilidade de contratação de pessoa com deficiência. Essa foi mais uma vitória. O projeto nosso número 481 foi aprovado em primeira discussão, que dispõe sobre a possibilidade de contratação das pessoas com deficiência para trabalhar, para atuar. Eu acho que isso é mais uma vitória da pessoa com deficiência na nossa cidade e nós vamos continuar trabalhando muito, nos dedicando nessa causa. Outro projeto aprovado pelos vereadores em primeira discussão é de autoria do vereador Chico Alencar, que dispõe sobre a criação do programa de salvaguarda cultural do Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. A gente quer garantir que o pavilhão de São Cristóvão continue abrigando a feira, mas com um programa de salvaguarda das suas atividades culturais. O programa aí de manifestação de interesse para uma parceria público-privada não pode ser empecilho a isso, porque a feira não existe sem a sua cultura, sem essa gente linda que ocupou aqui as galerias, com os seus repentes, com os seus refrões, com a sua cantoria, com os seus cordéis. E o Conselho de Ética da Câmara do Rio deu início à análise de denúncias contra o vereador Gabriel Monteiro. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara do Rio se reuniu na tarde desta terça-feira e decidiu iniciar a análise das denúncias contra o vereador Gabriel Monteiro vinculadas pela imprensa nos últimos dias. O colegiado vai solicitar informações ao Ministério Público do Estado e à Polícia Civil sobre procedimentos de investigação que foram instaurados a respeito das acusações. O Conselho voltará a se reunir em 7 dias para decidir sobre uma possível representação contra o parlamentar. E você vai ver no próximo bloco, Prefeitura do Rio retoma projeto Morar Carioca. A Prefeitura anunciou hoje a retomada do programa Morar Carioca, que tem como objetivo a urbanização e a regulamentação fundiária. 20 mil habitações de 22 favelas serão contempladas pela retomada do programa.
Dos 500 milhões de reais de recursos próprios do município, 450 milhões serão destinados à infraestrutura urbana e 50 milhões para a regularização fundiária. Esse trabalho conjunto liderado pelo Cláudio e pela Secretaria de Habitação permitiu que a gente valesse a pena investir 50 milhões de reais para que nós possamos dar esse tipo de propriedade, dar esse ganho de capital físico para as pessoas, para que elas possam, de fato, exercer na plenitude a sua cidadania. O secretário municipal de Habitação conta que já há projetos em andamento, como no Complexo do Alemão, Morro da Caixa d'Água, Parque da Mangueira e Favela do 77. Nós tivemos uma novidade no programa Morar Carioca, que é a regulação fundiária, não só da regulação fundiária dos morados cariocas, que começarão agora, como a regulação fundiária dos projetos antigos que ficaram prontos e não conseguimos regularizar. O Morar Carioca vai avaliar as necessidades de cada região e implantar redes de água, esgoto e drenagem, pavimentação, contenção de encostas, além de áreas de lazer. A retomada também inclui o acolhimento de moradores em situação vulnerável. Esse programa é um programa muito bom, um programa antigo já da prefeitura, da gestão do prefeito Eduardo Paz lá atrás. Graças a Deus, com muito empenho da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que é muito importante dizer isso, que através do nosso voto, através da nossa parceria, uma parceria que os poderes são independentes, mas caminham harmonicamente, quem ganha é a população. Isso quem está ganhando é a população mais pobre da nossa cidade do Rio de Janeiro. O projeto Morar Carioca foi lançado em 2010 e até 2016 atendeu 87 áreas, 104.892 domicílios e 351.704 residentes das favelas da cidade. Os 40 mil termos de reconhecimento de moradia vão dar tranquilidade aos moradores das comunidades. Esse programa também vai agregar a titularidade, que eu acho que é muito importante para as pessoas terem a sua dignidade, ter o seu documento da sua casa. Então aqui nós estamos nesse lançamento, na qual eu parabenizo muito ao secretário de Habitação e toda a sua equipe, o prefeito da cidade. É um momento muito especial, porque as nossas comunidades precisam desse carinho, precisam desse valor, e esse trabalho de infraestrutura sendo feito pelo Morar Carioca 2 é fundamental para dar dignidade às nossas comunidades. E uma greve dos rodoviários provocou transtornos aos cariocas nesta terça-feira. A paralisação durou cerca de 9 horas e foi suspensa após ter sido considerada ilegal pela Justiça. Sem ônibus nas ruas, os passageiros tiveram dificuldades para chegar ao trabalho. Foram pouco mais de 9 horas de paralisação. Quase não havia ônibus nas ruas da capital. Os carros do sistema BRT também desapareceram. Ao todo, 3 milhões de pessoas utilizam ônibus na cidade do Rio. Eu saí de casa, era umas 7h55, fiquei esperando o ônibus comum e não apareceu, então, e nem Frescão. Apareceu um Frescão às 7h25, estava lotado, não tinha como eu vir no Frescão. Aí resolvi pedir o Uber, só fui conseguir um Uber 85. Mesmo com o liminar do Tribunal Regional do Trabalho, que proibia a movimentação e determinava a multa de 200 mil por dia, os rodoviários seguiram a paralisação. A gente vive talvez um dos momentos mais difíceis do Brasil, né? Enfim, preços de alimentos todos subindo, gasolina esse absurdo. É natural que as pessoas queiram mais reajuste, né? Mas há limites para isso, né? Enfim, no caso dos ônibus é muito mais privado até do que da prefeitura, a gente tem essa circunstância do BRT hoje, mas as pessoas, infelizmente, têm que entender que a gente precisa mudar a lógica econômica, parar de ter tanta inflação, parar de ter tanto aumento de preço, para que a gente possa equalizar. Os governos ou mesmo os atores privados dificilmente vão conseguir dar os aumentos todos solicitados. E por causa da greve dos rodoviários, os garis, que também cruzaram os braços nesta terça-feira, desistiram de fazer uma manifestação em frente à sede administrativa da Prefeitura, na Avenida Presidente Vargas. Em várias ruas da capital, o lixo já está se acumulando por falta de coleta. A categoria decidiu manter a greve depois de uma audiência de conciliação com a Conlurb, mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho. Segundo o Sindicato dos Empregados das Empresas de Asseio e Conservação do município do Rio, a Conlurb ofereceu um reajuste de 5%, mas os garis pedem aumento de 19%. Uma nova audiência de conciliação está marcada para quinta-feira. A Conlurb informou que colocou em execução um plano de contingência para evitar prejuízos para a população. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui.
Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em Câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.